Seja bem-vindo ao Manual Jurídico da Vida Real, o podcast que transforma dúvidas da rotina jurídica em respostas práticas e sem enrolação. No episódio de hoje, vamos falar sobre insegurança no início da advocacia, estágio em órgão público versus escritório privado, como estruturar respostas subjetivas em concursos, estudo para redações de atualidades e quando o patrimônio do sócio pode ser alcançado. Então, se você está começando, se preparando para provas ou quer entender melhor a prática empresarial, fica com a gente. O episódio vai ser direto ao ponto. A primeira pergunta é sobre um sentimento que acompanha muita gente no início da advocacia, principalmente na área criminal. Na rotina maluca entre petições, prazos e boletos, tem uma dúvida que não sai da minha cabeça. Como vocês lidaram com a insegurança no começo da advocacia, especialmente quando bate aquele medo de não saber o suficiente ou de errar com um cliente? Seria incrível ouvir a visão de vocês sobre isso, porque por mais que a teoria ajude, é a prática e os tombos que ensinam mesmo, né? Obrigado por trazerem tanta realidade para esse meio. Olha, lidar com medo de errar no início da profissão é realmente muito comum, e aprender a lidar com ele pode mudar tudo na forma como a carreira se constrói. Quem responde é Gustavo Moura, advogado criminalista formado pela UFMS e pós-graduado em Ciências Criminais pela PUC Minas. Quando eu saí da faculdade, a minha experiência na área criminal era quase nenhuma. Ela se baseava única e exclusivamente em júris simulados que eu fiz durante a faculdade e em audiências que eu participei também. Então eu decidi focar uma estratégia em 3 vertentes. A primeira vertente na parte técnica, me aprimorar tecnicamente no direito penal, processo penal e leis especiais. A partir daí, fiz uma pós-graduação na PUC Minas e também me focava no estudo de livros que são referência nessa área. A segunda vertente foi mais focada na parte prática, ou seja, eu assistia vídeos de audiências, acompanhava profissionais já renomados da parte jurídica criminal, como, por exemplo, um exemplo do Dr. Quaresma e outros, e a partir daí, estudando essas áreas, eu consegui me especializar na parte prática. Primeiramente, a parte técnica, e num segundo momento, a parte prática, porque é bem diferente. Parte técnica, o direito penal, o processo penal é uma coisa. Agora, saber atuar numa audiência, saber em qual momento usar uma questão de ordem, saber as provas a serem pedidas, tudo isso a gente só consegue numa parte mais prática, que foi essa segunda vertente. E a última vertente, obviamente, não adianta de nada você ter um bom conhecimento técnico, ser muito bom na prática e não ter clientes. Então, a terceira vertente foi voltada para a captação dessa clientela. Basicamente, eu falo para todos, se portar como advogado a todo momento. Em qualquer lugar que você vá, as pessoas têm que saber que você é voltado para a área criminal e um advogado. Então, essas 3 vertentes que me fizeram aí conseguir iniciar na carreira e hoje em dia já está estabilizado. A próxima pergunta trata da escolha de rumo logo no início da prática. Vale mais a pena fazer um estágio em órgão público ou em um escritório privado? Essa decisão influencia o tipo de experiência, a rotina de trabalho e as oportunidades futuras. Quem responde é Catarine Lallier, graduanda do 8º semestre de Direito e criadora de conteúdo digital no ramo do direito. O que norteia aonde você vai estagiar é se você já decidiu se você quer advogar ou se você quer concurso público. Se você quer advogar, eu recomendo que faça estágios em vários escritórios privados de diferentes áreas, para você ter noção de que área você quer seguir. Você às vezes faz um estágio em direito de família, em direito criminal e não gosta de algum. Então, se você gosta da advocacia, faça em escritório privado, mas varia em várias áreas para te ajudar a decidir qual especialização você vai seguir. Agora, se você quer concurso público, faça em todos que você puder. Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, na delegacia, faça em vários. Isso vai te ajudar também a ter uma experiência na carreira que você pretende seguir. E se você ainda não decidiu, se você quer concurso público ou escritório, eu recomendo que você faça os dois em vários lugares diferentes. Isso vai te ajudar muito a decidir lá na frente o que você quer. Porque às vezes você está em dúvida, você fica, eu gosto da advocacia, mas eu não sei como ela é na prática. O estágio te ajuda muito nisso. Você vai saber como funciona, como é o dia a dia do advogado, como é ir na audiência. Agora, se você está em dúvida se gosta do concurso público, vai e faz um estágio lá, que aí você vai saber, no Tribunal de Justiça, por exemplo, vai saber como funciona lá dentro, como são os prazos, como são as entregas. Ministério Público também, você vai saber como funciona, Defensoria Pública. Então, é muito importante você saber, eu já sei o que eu quero, então o seu estágio vai ser direcionado para a carreira que você quer seguir.
Tô em dúvida? Faz os dois, porque isso com certeza vai te ajudar a decidir. Agora, se você não sabe, vai fazendo vários estágios. O estágio é o momento de você entrar e sair várias vezes. Você tem essa oportunidade, esse é o intuito do estágio. Você adquirir conhecimento prático, então não tem problema. Você ficar tantos meses em um lugar, tantos meses em outro. O estágio é exatamente isso. Você pode sair e entrar a hora que você quiser. Então aproveita a oportunidade. A próxima pergunta trata de como estruturar boas respostas em provas subjetivas de concurso. Estudo para concurso, mas sempre me sinto insegura nas subjetivas. Será que existe algum jeito ou truque para montar respostas subjetivas que fiquem bem argumentadas e fundamentadas? Muitos candidatos têm dificuldade em organizar e fundamentar respostas sob tempo e pressão. Por isso, a gente chamou a Malu Aragão, professora de Direito Constitucional e mentora de concurso público, que orienta candidatos a transformar conteúdo em argumentos claros e bem estruturados nas discursivas. Se você estuda para concurso e quando vai fazer a discursiva bate aquela insegurança, essa mensagem é para você. Primeira coisa que você tem que saber, além da técnica de como faz uma redação ou como faz um estudo de caso, é você saber o conteúdo. Tá, Malu, e como é que eu sei o conteúdo? Eu gosto muito de indicar flashcards, que você mesmo pode fazer. Você faz a pergunta e você mesmo responde do conteúdo que vai ser cobrado na sua discursiva. Logicamente, você precisa conhecer aí a técnica de desenvolver uma redação, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, como responder questões de estudo de caso. Você tem que saber a técnica aliada ao conteúdo e, por fim, você precisa treinar muito. Eu não conheço nenhum jogador de futebol que vá bater uma falta, vá bater um pênalti e não tenha treinado muito antes. Então, se você vai fazer uma prova discursiva, eu indico que você treine uma discursiva por semana. Conteúdo, técnica e treino. Essa é a receita para você ficar aí muito bem, se sentindo seguro em fazer uma discursiva. Muito obrigada e tenha um bom dia. A próxima pergunta é sobre desempenho em redações com tema de atualidades. Vou fazer uma prova para estágio e também estudo para concursos. Todas as redações que fiz me saí mal. Queria saber como estudar para uma redação que cobra atualidades. Esse tipo de prova costuma exigir um repertório atualizado e uma estrutura clara de argumentação. Quem responde é Lúcia Aslan, servidora pública federal, criadora dos mapas estratégicos e produtora de conteúdo sobre concursos com foco em método de estudo e escrita para provas. Para aprender a escrever um bom texto, tanto para as provas de estágio quanto para as provas de concurso que você vai prestar, a primeira parte é a estrutura, a técnica para fazer isso. E para isso eu recomendo que você faça um curso, ou se não puder adquirir um curso, busque na internet materiais que ensinem esses modelos, essa estrutura, para você aprender sobre a introdução, o desenvolvimento, a conclusão do seu texto e aprender assim esse modo de fazer. Mas não adianta também saber a estrutura e não ter conteúdo. E para isso você precisa adquirir repertório. E como é que a gente adquire repertório? Bom, um curso e materiais podem te fornecer isso, né? Temas quentes, interessantes, de atualidades, mas também lendo diariamente notícias, se mantendo atualizado, assistindo vídeos interessantes na internet que tragam conteúdos úteis para você. A própria Law Letter aqui, por exemplo, é um ótimo meio para você se manter atualizado juridicamente, as principais notícias do que acontece no nosso poder judiciário, no nosso poder legislativo também, poder executivo. Então, tem muita notícia aqui que pode servir de repertório para você saber argumentar, trazer conteúdo e não cair no senso comum.
Só que tudo isso que eu tô falando aqui ainda faz parte da teoria e é importante que você vá para a prática e treine muito. Escreva, pratique redações, busque temas e faça textos. Coloque tempo cronometrado, já que provavelmente nos desafios que você vai enfrentar nos concursos, nas suas provas, você vai ter um limite de tempo para aquilo. Então coloque o seu cronômetro do lado e se proponha a escrever, fazendo sua estruturação da redação, passando a limpo e adquirindo naturalidade nessa escrita. E esse processo vai se tornar cada vez mais fácil para você. E uma última dica é, você pode ainda buscar redações nota máxima de outros concurseiros, de outras pessoas que já passaram por esse processo e entender ali como é que eles fizeram, o que a banca cobra e como é que você pode ter um desempenho parecido com aquele. A próxima pergunta não é bem uma pergunta, é um tema, né? A pessoa quer saber a responsabilidade do sócio e quando que ele responde com seu patrimônio pessoal. Quem responde é a Emília Lúcia Garces, advogada empresarial pós-graduada pela UFF. A responsabilidade do sócio com o patrimônio pessoal é um tema importante e gera bastante dúvidas. Muitos empreendedores acreditam que, ao constituir uma sociedade limitada, estão automaticamente protegidos, com a ideia de que o CNPJ é um escudo intransponível. E, de fato, a regra geral é essa. O Código Civil estabelece que o sócio responde apenas até o limite do capital social da empresa, ou seja, até o valor de suas cotas. No entanto, a lei não é tão inflexível assim. Existem exceções importantes que podem fazer com que essa proteção caia por terra. A mais conhecida delas é a desconsideração da personalidade jurídica. O que isso significa? É quando o juiz decide ignorar a separação legal entre a empresa e o sócio, fazendo com que o patrimônio pessoal do sócio seja usado para pagar as dívidas da empresa. E isso acontece em casos de abuso da personalidade jurídica, que geralmente se manifestam de duas formas: confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A confusão patrimonial ocorre quando não há uma separação rigorosa entre o dinheiro da empresa e o dinheiro do sócio. Por exemplo, usar a conta da pessoa jurídica para pagar despesas pessoais, como a escola dos filhos, a conta de luz residencial, ou até mesmo aquela viagem de férias em família. Já o desvio de finalidade ocorre quando a empresa é criada com o objetivo de cometer fraudes. Por exemplo, abrir uma empresa de fachada apenas para enganar credores e não pagar as contas. Mas a responsabilidade do sócio não para por aí. Temos também situações específicas no direito. Na área tributária, por exemplo, o Código Tributário Nacional responsabiliza os administradores que agem com excesso de poderes ou cometem alguma infração da lei. Já na área trabalhista, a Justiça do Trabalho, em muitas decisões, admite a desconsideração da personalidade jurídica para garantir que os empregados recebam os seus direitos, e especialmente quando a empresa não cumpre suas obrigações salariais. Então, a mensagem é clara: o CNPJ não é um escudo absoluto. A proteção do patrimônio pessoal do sócio depende de uma gestão honesta e, principalmente, da separação rigorosa entre o que é da empresa e o que é do sócio. E aí, alguma resposta te ajudou a clarear o seu caminho? Se fez sentido pra você, compartilha esse episódio com quem também tá nessa jornada. Tira um print, posta nos stories e marca a gente. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Marca lá no Instagram no @lo.letter. E quer ver a sua pergunta por aqui? Acesse nossa newsletter jurídica. Lá no final você vai encontrar um espaço para enviar sua dúvida. Esse foi mais um Manual Jurídico da Vida Real, onde sua dúvida vira direção. Até a próxima semana.